Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que a presença do Deus Todo-Poderoso esteja na sua vida hoje e sempre. Oro para que você tenha um dia de paz, de alegria, de felicidade, porque com certeza, ouvindo a oração da manhã, participando comigo aqui no devocional, você vai adquirir a estrutura, as armas certas para você passar pelos vários momentos do dia. E a gente só consegue passar bem quando a gente começa o dia na presença do Senhor. Quando a gente começa o dia conectando o nosso espírito ao Espírito de Deus. Que é por isso que Deus te fez um ser que tem espírito, né? Diferente da alma e do corpo, o espírito é o link, é a antena que nos liga junto a Deus, ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos endereço de Deus na terra. Então, se você é endereço de Deus na terra, é porque o Espírito Santo habita na sua vida. Se o Espírito Santo habita na sua vida, você precisa abrir seus ouvidos espirituais para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. E sabe qual a maneira que o Espírito Santo usa para falar com você? É te trazendo à memória textos que você leu na Bíblia. Porções da palavra de Deus que você tem aprendido comigo aqui todos os dias. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu em Atos 5. Esse texto está maravilhoso, tem muito ensinamento importante para nós. Mas antes, quero te pedir que você pegue esse dedinho seu, clica no compartilhar e joga lá nos grupos de WhatsApp. Essa corrente ela vai aumentando. Hoje é o 5º dia, Atos 5, 5º vídeo. Já agradeço aí, temos tido muitas visualizações, não muitas, por enquanto, estamos começando, mas cada pessoa, cada visualização a mais desse vídeo é motivo de muita alegria e me dá energia para dar continuidade a esse trabalho. Fico muito feliz, você que tem acompanhado, você que tem clicado aí no gostei, eu tenho ficado muito feliz e é o que vai animar, que vai levar nós a momentos, a passos posteriores, para que nós possamos crescer juntos na palavra. Por isso que eu estou colocando os vídeos todos os dias às 6 horas da manhã, porque é o momento que muita gente acorda e às vezes enquanto o homem faz a barba, ou a esposa faz ali a maquiagem, homens e mulheres levantando aí cedo para o trabalho, casados ou solteiros, estão ali, clicam no vídeo e vão ouvindo, vão aprendendo e vamos crescendo juntos, não é assim? Então vamos hoje falar a respeito de Atos 5 e ao final nós faremos aquela oração poderosa em nome de Jesus para quebrar todos os grilhões e as algemas, para que se removam todas as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ampliar nossa visão espiritual e ligar aí o nosso ouvido espiritual. Amém? Em Atos 5, meus irmãos, nós vemos essa trajetória da igreja dos primeiros dias. Já ouvimos nos primeiros capítulos do livro de Atos, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, os primeiros dias da igreja, como que a igreja tem se formado, como que os apóstolos têm dirigido a igreja, como vão se juntando novos irmãos à igreja. Então você está acompanhando comigo aqui o nascedouro da igreja. Hoje nós somos uma igreja grande, crescida, amadurecida, vivendo em ciclos, em loops infinitos, que a gente sabe que, infelizmente, a santidade diminui e as consequências vêm. Mas essa igreja aqui é uma igreja que Deus lá vai permitindo muito poder. É uma igreja que Deus lá vai permitindo grandes coisas acontecendo para que os sinais dessem continuidade àquilo que Jesus fez. E os apóstolos investidos da autoridade de Jesus, porque afinal de contas ele disse: aqueles que crerem em mim, sinais maiores seriam feitos. E os apóstolos estavam fazendo grandes sinais. Se maiores do que Jesus fez, eu não sei, mas grandes sinais Deus estava permitindo. Nós lemos ontem, Pedro e João subindo ao templo, um coxo foi curado e aquilo causou um grande alvoroço. Agora hoje, em Atos 5, nós observamos que a igreja, essa igreja que estava nascendo, ela dirigida sobretudo por Pedro, aqui, ele aparece muito no relato, essa igreja, ela é uma igreja que está
usufruindo, está investida de um poder e uma autoridade muito grande. E, embora os discípulos, que agora são apóstolos, se ajuntassem a pregar a palavra, sobretudo lá no alpendre de Salomão, dentro do templo, né, eles se reuniam nas casas, na comunidade ali em Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, e eles foram formatando uma comunidade. E aí o que acontecia? Né? Homens e mulheres se convertiam, eles queriam abandonar aquela existência dentro da comunidade, da sociedade, né, dos judeus daquele tempo sob o domínio dos romanos. Eles queriam se ajuntar num local à parte. E aí esses crentes, eles vendiam suas herdades, seu patrimônio, né, sua propriedade, e lançavam aos pés dos apóstolos os valores correspondentes à venda, porque eles queriam compartilhar, eles queriam receber provisão e dar provisão. Então era uma igreja muito madura, uma igreja verdadeira. Essas pessoas estavam se ajudando. Muitas pessoas iam para a igreja ali, para a comunidade, eram mendigos antes e estavam ali sendo supridos, e Deus abençoava, não é? Um casal, né, aí, composto por Ananias e Safira, eles intentaram viver em comunidade, tinham um patrimônio e venderam esse patrimônio. Só que, né, a palavra vai dizer que eles entraram em concerto entre eles para reter parte do preço e não dar tudo aos apóstolos. Isso era problema? Vejo que não. Mas o problema é que eles retiveram, mentiram dizendo que aquele era o valor total que eles estavam lançando sobre os pés dos apóstolos, e a palavra diz que Pedro, né, ali o Espírito Santo já revelou para ele o propósito do coração deles, a mentira que estava rolando ali, e, né, Pedro os advertiu, os repreendeu, que estavam mentindo não a ele, mas ao Espírito Santo. E a Bíblia fala que ambos expiraram. Primeiro Ananias, né, expirou, morreu ali, deve ter tido um infarto, morreu. E depois de ser enterrado, 3 horas depois chega a esposa. Estranho também que eles não andavam juntos, né? Mas 3 horas depois, sem ela saber o que tinha acontecido, ela chega também a Pedro, e com o mesmo enredo, a mesma história. E o que acontece? Pedro repreende ela, informa ela ali que ele já estava sabendo o que tinha acontecido, e ainda diz, às portas estão os pés daqueles que acabaram de sepultar o seu marido, e você também vai. E ela faleceu e foi também sepultada. Naqueles dias, meus irmãos, muitos sinais, muito poder estava investido sobre os apóstolos. Deus estava caprichando para que a igreja crescesse. Deus sempre capricha, né? Mas Deus sempre ele realiza as coisas segundo o seu propósito e para a sua glória, né? E naqueles dias muito poder estava sendo investido sobre a vida dos apóstolos, sobretudo porque eles eram homens santos, homens de Deus, né? Você vê que Pedro, ele pisou tanto na bola, né? Negou Jesus 3 vezes, mas ele era um cara simples e tinha um coração ensinável. Ele era uma pessoa que era verdadeira diante do Senhor. Por mais que ele tivesse seus defeitos, ele diante do Senhor, ele procurava ser o mais verdadeiro, ou no mínimo errando, ele sabia reconhecer seus erros, e ele era verdadeiro diante do Senhor. E Deus conhecia o coração dele, e Deus lançava sobre ele poder. E aí a Bíblia diz que as ruas de Jerusalém, os doentes eram levados para que estivessem sob a sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro curava. Olha que poder. Primeiro ele é revelado de que há uma mentira entre o casal Safira e Ananias, e eles falecem. E ele, andando por Jerusalém, as pessoas levavam, né, os enfermos para serem curados pela sombra de Pedro. Olha a santidade desse homem. Pela sombra de Pedro. Hoje a gente pode fazer campanha, pode passar dias orando, um monte, que às vezes Deus não vai nos usar para a cura de ninguém, né? Mas naqueles dias isso acontecia. Agora, na verdade, isso acontece hoje. Claro que acontece. Claro que o relato bíblico aqui ele está, né, está aqui registrado, a gente sabe, né, por analisar e por ler a palavra, a gente sabe como é que aconteceu, como é que foi o roteiro. Agora hoje, claro que isso acontece, mas está nos faltando o quê? Santidade, intimidade com Deus, comunhão, verdade. Hoje estamos muito absorvidos pelas distrações. Quanta distração que nós temos hoje
né, o bendito celular, as mídias sociais. Glória a Deus, nós precisamos estar repreendendo isso, tirando. Né? Graças a Deus, na minha vida, eu já mudei muitos desses hábitos. E inclusive a minha menina, minha filha tem uma filha de 17 anos, a Gabriela, ela, há uns 10 dias, ela comunicou, né, ela compartilhou conosco que tinha removido todos os ícones de mídias sociais do celular dela, porque ela estava sendo envolvida com muita distração. Então assim, olha que bonito, né? O Espírito Santo tocou no coração dela, que tinha algo ali que estava... E olha que ela nem era muito de mídia social, ela não gastava nem muito tempo com isso. Embora ela tivesse algum acompanhamento de algumas pessoas que ela gosta de acompanhar lá, mas ela, de forma voluntária, ela removeu isso. Então, ou seja, ela percebeu que havia uma distração. Né? Já o meu menino, né, ele, embora não tenha feito de forma voluntária, eu tive que dar aquele apoio a ele, né? Aquele apoio assim, meio obrigatório, e algumas coisas a gente também vai removendo, porque senão a gente fica absorto, a gente fica envolvido de muita distração. E essa muita distração, ela te tira do foco. E às vezes você tem 1 hora, 2, 3 horas por dia em distração e não quer assistir um vídeo aqui comigo de 20 minutos. Né? Então assim, a gente precisa colocar as prioridades, né, em seus devidos lugares. Sem a prioridade devida, a gente acaba, né, não olhando para o foco principal. E lembrando que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal é passar por esse tempo, ser aprovado por Deus, ter o nosso nome escrito no livro da vida e habitar com Deus na eternidade. E os tempos já são tempos do fim, meus irmãos. Estamos prestes ao arrebatamento. Estamos no 7º milênio, às portas da 70ª semana de Daniel. Muito possivelmente, o anticristo está por aí, se não nasceu ainda, vai nascer daqui a pouquinho. O 3º templo está às portas de ser construído. E se você não está preparado, continue se preparando. Continue buscando para se preparar. Esteja aqui comigo todos os dias. Né? E continuando o texto, quando todas essas coisas foram acontecendo, né, os saduceus, né, os principais do templo, mandaram encarcerar Pedro. Ou seja, já que ele tem tanto poder, vamos encarcerar ele, porque daí ele não vai, né, continuar esse ministério, né, essa pregação desse Jesus que eles insistem, nessa doutrina dos apóstolos, como eles disseram. Então vamos colocar Pedro lá na prisão. Mas não adiantou de nada. Na madrugada, o anjo removeu Pedro da prisão. E removeu como se fosse um arrebatamento mesmo, porque nem as portas precisaram ser abertas. Ele foi removido. Tanto é que no outro dia, quando o conselho se reuniu, o conselho dos saduceus, os fariseus, os sumos sacerdotes se reuniram para poder julgar Pedro, mandaram buscar Pedro. Cadê Pedro? As portas estavam fechadas, os cadeados estavam trancados e Pedro não estava lá dentro. Ou seja, ele foi arrebatado lá de dentro. E aí chega o capitão do templo e fala: Senhor, Senhor, eis que Pedro está ao pendre de Salomão pregando a palavra. Ele não está mais na prisão, o que aconteceu? E ele estava lá, insistente, pregando a palavra. E mandam buscar ele de novo, mão nele, e leva de novo para o conselho. Já que ele estava na prisão, vamos recolher ele de novo. E aí, né, repreenderam ele. Não falamos que é para parar com esse negócio de pregar no nome desse Jesus, essa doutrina dos apóstolos. Chega, vocês estão disputando conosco aí nossa atenção, nós somos os doutores da lei, nós somos aquelas pessoas que mandamos, determinamos qual que é a espiritualidade desse povo e vocês ficam criando uma nova doutrina. Né? E aí Pedro diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E ele com ousadia, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E eles falam, sai daqui que a gente vai decidir o que a gente vai fazer com você. E aí, naquela reunião do conselho, Gamaliel, que era um dos grandes ali daquele conselho, né, religioso, Gamaliel, inclusive, que é aquele que Paulo, né, inicialmente Saulo, depois Paulo, foi educado aos pés de Gamaliel. É esse Gamaliel que vai falar sabiamente aqui. Ele fala a respeito de Teudas, que era um revolucionário lá da época e que juntou mais de 400 pessoas, mas como era uma iniciativa de homens, aquilo acabou se desfazendo. Depois ele fala de Judas, que durante o alistamento ele arrebanhou também uma grande porção de pessoas e acabou que aquilo não prosperou. Aí Gamaliel fala alguma coisa importante, fala assim, ó, se essa obra for dos homens, vai se desfazer de forma natural.
Mas se for de Deus, aí, se nós combatermos essa obra, nós estaremos também combatendo Deus, e não nos compete isso. E Gamaliel falou de forma muito acertada, imagino que o Espírito Santo ali o inspirou, e aí aqueles religiosos do conselho concordaram com ele e liberaram Pedro. Mas disseram para ele, para de pregar no nome desse Jesus. Eu imagino que Pedro deve ter dado aquele sorrisinho de canto e partido, e Alpendre de Salomão continuou pregando a palavra. E aí nos próximos capítulos nós vamos dar continuidade, vamos entender como é que está esse caminhar da igreja, como que as coisas vão acontecer aí. E eu oro para que você tenha essa ousadia de Pedro. Oro para que você verbalize, pregue a palavra, porque o convencimento não depende de você. Assim como não depende de mim, estou aqui falando da palavra para você. Se você não quiser aceitar, às vezes você nem vai clicar nesse vídeo. Mas se você chegou até aqui, com certeza clicou, e Deus vai te abençoar grandemente porque você está aprendendo. Não é porque você está compartilhando a palavra comigo, é porque você está interessado em crescimento. Você está interessado em viver uma vida diferenciada. Você está interessado com a vida eterna. Sabe por quê? Isso aqui, pessoal, isso aqui vai perecer. Daqui a pouquinho, não sei quanto tempo, mas isso aqui vai apodrecer. Vai se juntar aos vermes para consumir a minha carne. Mas o meu espírito, ele não é desse mundo. O meu espírito ele tem DNA de Deus. Ele vai ser levado pelo Senhor, seja antes ou durante o arrebatamento, e estarei sob o governo de Cristo quando ele voltar durante o milênio. Amém? Vou habitar com ele pela eternidade. Oro pela sua vida, que você também habite com Deus na eternidade. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos estar falando com o nosso Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. É essa palavra que nos anima, essa palavra que nos fortalece. Com o exemplo dos apóstolos, Pai, a gente percebe o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente ainda precisa avançar na fé, o quanto a gente precisa remover tudo que tem pesado sobre os nossos ombros, tem nos sufocado, tem nos removido da Tua presença, tem nos distraído. O excesso de trabalho, o excesso de busca de patrimônio, de resultado financeiro, de conquistas, de distrações. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ampliar em discernimento, vindo do Espírito Santo de Deus, de modo que a gente possa identificar esses ladrões de tempo, esses ralos que levam, Senhor, essa porção, Deus, de energia da nossa vida, essa porção de atenção. O dia passa corrido, com muita intensidade, com muito trabalho, com muita ocupação, e quando a gente lembra de Deus um pouquinho, estamos cansados. Mas eu oro em nome de Jesus para que essas pessoas possam ampliar em discernimento, possam ajustar, administrar o seu dia, de modo que possam se lembrar do Senhor e fazer como está escrito lá no primeiro livro de Josué, que possamos meditar na palavra dia e noite, que embora estejamos trabalhando, Pai, que nosso trabalho seja o ministério do Senhor, que lá no trabalho nós possamos, ó Deus, estar falando da Tua palavra, que na escola possamos estar falando da Tua palavra, que sejamos um modelo, Senhor, de Cristo na terra, um pequeno Cristo, como é a tradução da palavra cristão, que nós possamos ser reconhecidos como pessoas que não se envolvem em conversas maliciosas, reconhecidos como pessoas que não roubam, que não furtam, que não enganam, reconhecidos como pessoas leves, pessoas tranquilas, pessoas pacíficas, pessoas com as quais os oprimidos contarão quando a dificuldade e a tristeza abater o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece. Quero orar, ó Deus, pedindo perdão pelos meus pecados. Quero orar, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo, Senhor Jesus, poder investido do alto, Pai, para que em nome de Jesus essas pessoas que estão acompanhando comigo aqui essa oração, que estejam enfermas, seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional, seja um transtorno psiquiátrico, Pai, seja uma ansiedade, numa depressão, numa bipolaridade, seja em qualquer forma, Senhor, de perturbação psiquiátrica, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que todo e qualquer demônio, todo e qualquer espírito maligno do inferno que possa estar oprimindo essa pessoa, trazendo tristeza, cativeiro, algemas. Em nome de Jesus eu libero uma unção de quebra dessas algemas. Eu oro em nome de Jesus profetizando a queda de toda e qualquer escama dos olhos dessas pessoas que não estão vendo o que está à frente.
para que se amplie o discernimento, para que se amplie a visão, para que se amplie, ó Deus, todas as percepções que são do alto, Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo tenha liberdade nessa vida, para falar o coração, para falar a mente, para ampliar os sentidos, mas voltados para o Senhor. É assim que eu oro nessa manhã, já oro, ó Deus, para um dia alegre, de felicidade, para um dia de conquista, para um dia de meditação na Tua Palavra, para um dia de paz, para um dia onde essa pessoa vai conseguir compartilhar algo dessa palavra com os demais. Em nome de Jesus é o que eu oro. Já te agradeço, Paizinho querido. Amém. Meu irmão, minha irmã, torço para que você tenha um dia de paz, como orei, que você tenha um dia na meditação, um dia na presença do Senhor, e que Ele continue te dando paz, força, ânimo, disposição, discernimento e visão espiritual. Amém? Deus abençoe seu dia. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Deixe um comentário, pedido de oração aqui. Curta o vídeo e envie aí para o maior número de pessoas para que a gente possa aumentar essa corrente, para que a gente possa aumentar esse compartilhar da palavra. Deus te abençoe, te dê força, ânimo, disposição, que você seja uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Com Deus.